Família Vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste. Eu me chamo Danilo e a gente vai falar sobre esse jogo de hoje, clássico em São Januário, partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. 16 horas, São Januário, TV Globo vai transmitir o jogo junto com Sport TV e Premier Futebol Clube. Casa cheia, sinal de que a torcida vai apoiar, mas há uma possibilidade de protesto em São Januário. Acredito eu que esse protesto vai ganhar muita força se o resultado não vier. A torcida do Botafogo também vai marcar presença, já esgotou os ingressos do setor de visitante e promete apoiar o time alvinegro na luta pelo acesso. Botafogo que inclusive chega para esse cenário com possibilidades reais de acesso já nessas próximas duas rodadas, já que o Botafogo está a 4 pontos aí matematicamente de garantir o acesso, né? Botafogo inclusive hoje, se vencer o Vasco em São Januário, pode assumir a liderança, já que o Curitiba tropeçou nessa rodada, né? A gente vai já falar sobre a rodada, mas antes disso vamos falar sobre o Vasco, que chega pressionado para esse confronto. Não vem bem nos últimos jogos. Dos 3 últimos jogos o Vasco só conquistou 1 ponto diante do Náutico, numa partida que estava favorável para o Vasco, já que tinha ampliado o placar para 2-0 e deixou o Náutico empatar o jogo e quase que perde o jogo fora de casa, né? Dentro de casa contra o CSA, perdeu, né? Balde de água fria aí nas expectativas dos torcedores. E contra o Guarani no último jogo, o Vasco tinha a possibilidade de fazer o placar com 1-0 ali na cobrança de pênalti do Cano, perdeu e o jogo virou, já que o Guarani no mesmo lance, o Guarani foi lá e garantiu a vitória e hoje luta aí pelo acesso à Série A, né? Por falar em questões de acesso, vamos aqui ao que aconteceu na rodada, né? Rodada que pode ter sido aí favorável, né, para quem luta pelo acesso, já que a gente está falando de acesso. O CSA ganhou do Remo 2-0, vitória em casa, né? O Avaí tropeçou contra o Vitória 1-1 lá na ressacada e o Náutico ganhou do Curitiba, que é o líder do campeonato, né? 2-1. Já o Operário complicou a vida do Goiás, 1-1 o jogo fora de casa para o Goiás, né? E o Goiás continua no G4 com 55 pontos, mas já vê o CSA encostar com 54. O CSA está a 1 ponto do acesso, né? De conquistar uma vaguinha aí para o acesso. Entrar no G4, melhor falando, já que ainda restam 5 rodadas, né? Curitiba lidera o campeonato com 61 pontos, Botafogo vem em segundo com 59, Avaí com 57 e Goiás com 55. O Vasco cai para a 9ª colocação e vê à sua frente o Náutico, que ganhou no último jogo e está com 48 pontos. O Vasco com 47 está na 9ª colocação. E na 7ª vem o Guarani, CRB em 6º, CSA em 5º, né? Aumentou aí o número de clubes brigando pela vaga, né? Pelas vagas da Série A, né? Para esse jogo, o Vasco não vai ter uma das suas principais revelações do campeonato. Riquelme está suspenso e a luta pela titularidade do lado esquerdo está entre Zeca e MT. Eu prefiro que o Diniz coloque o MT. Acho que o MT se apresenta melhor ofensivamente, tem mais qualidade e está realmente no momento, acho que melhor do que o Zeca, né? O Zeca vem em baixa, é um jogador que, apesar da experiência, não tem contribuído, inseguro, principalmente na questão defensiva, e não tem ido bem no apoio ao ataque. Sem falar que jogando do lado esquerdo ele fica com aquela perna direita para dentro, né? E a gente fica penso sem conseguir fazer a jogada até a linha de fundo, né? Uma perda gigantesca para o Vasco não ter o Riquelme nesse confronto, um confronto que esse ano está equilibrado, 2 vitórias para cada lado, um empate. Inclusive no primeiro turno o Botafogo ganhou do Vasco 2-0 e o Vasco precisa agora devolver aí, né, o placar ao Botafogo para se manter vivo na luta pela Série A. O Vasco, com essas modificações do lado esquerdo, deve ter Léo Matos pelo lado direito, que volta a ser titular e para mim é a melhor opção, já que a gente tem Zeca e Léo Matos como opção pelo lado direito, né? A provável escalação do Vasco vem Lucão, Léo Matos pela direita, Castanho e Ricardo Graça no miolo da zaga, Zeca ou MT pelo lado esquerdo. Podemos ter alterações também no meio campo, tá? Já que Gabriel Peck ganha chances aí com o Diniz. Andrei compõe o meio campo junto com Bruno Gomes,
ou de repente o Peck entra na vaga de um dos dois, né? E aí o Marquinhos Gabriel compõe o setor de meio campo junto com o Andrei ou junto com o Bruno Gomes, né? Nenê no meio campo é o homem de criação, volta ao time. O Vasco sentiu muito a falta do Nenê, né? No jogo passado o Nenê não foi bem, mas espero que esse jogo de hoje o Nenê esteja inspirado, né? Morato não sai do time e compõe um ataque junto com o Germancano, né? Para mim, o Vasco entra muito pressionado para esse jogo, pelo que vem apresentando nos últimos confrontos, e o favoritismo total é do Botafogo. Botafogo que vai ter uma baixa importante. Chay, que é o principal jogador, que foi contratado esse ano pelo Alvinegro, não vai estar em campo, e aí o Enderson Moreira, que tem feito um bom campeonato pelo Botafogo, tem apenas 3 derrotas desde que chegou, vai ter dificuldades para montar o Botafogo, né? O Botafogo vem com Diego Loureiro no gol, Daniel Borges, Carly, que volta ao time, Canu, Hugo, Luiz Oyama, Pedro, Marcos Antônio, Varley, Diego Gonçalves e o atacante artilheiro Rafael Navarro, que está fazendo uma boa Série B e pode ser a expectativa, a esperança de gols alvinegro no jogo de hoje, né? Bom, galera, a minha opinião aqui é que o Vasco hoje tem que vencer, mas eu acredito que vai enfrentar muitas dificuldades, até pelo que o time do Botafogo tem apresentado na competição. Um time aguerrido, um time sólido no setor defensivo e também um time muito oportunista, né? Vai lá e marca os gols quando precisa e realmente tem sido um time muito eficaz. E o Vasco ainda tem um outro problema, né? Que é a questão da confiança. O elenco realmente não tem nenhum tipo de empoderamento, é um elenco que não consegue brilhar na competição. A gente vai chegando na reta final do campeonato com um time que não tem confiança, não consegue ter um padrão de jogo, não consegue criar uma liga, né? Criar ali realmente um sistema capaz de dar um pouco mais de solidez na questão defensiva e também ser um pouco mais eficaz na questão ofensiva, né? E eu acho que o placar de hoje pode ser um empate, né? Se o Vasco não surpreender de novo e perder em São Januário, acho que o mais provável é que ocorra hoje um empate. E o empate para o Vasco da Gama sela o Vasco na Série B, né? Carimba de vez aí o passaporte do Vasco para a Série B do Campeonato 2022, né? Essa é a minha opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha a respeito. Internamente há quem trate a partida como a possibilidade de o Vasco arrancar o campeonato, mas eu particularmente, como torcedor, gostaria que fosse isso, mas analisando realmente aqui o que foi a temporada 2021 do Vasco, eu não acredito que esse elenco seja capaz de garantir 5 vitórias consecutivas nessa reta final do campeonato e também aguentar a pressão que vai ser se perder hoje. Se perder hoje ou empatar, pode escrever o que eu estou falando. A torcida vai pressionar, vai haver um quebra-quebra em São Januário. Pelo menos essa é a minha leitura, né? Deixa sua opinião aqui nos comentários, tá? Deixa o like se gostar do vídeo, compartilha se for possível, eu te agradeço. E não esqueça de se inscrever aqui se não for inscrito, valeu? Vou ficando por aqui e até mais.